Olá, meus amigos, eu estou mais uma vez aqui gravando um vídeo para o nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, tá bom? Toca aí o sininho para que você seja notificado todas as vezes que a gente tiver um vídeo novo. E hoje eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito, mas eu quero fazer junto com vocês. Eu vou ler um trecho de um livro, porque eu tenho certeza que essa leitura vai abençoar a sua vida e que você vai gostar muito. É um livro que eu tenho a certeza que você deve estar ouvindo, O Missionário Anunciar, que eu tenho a certeza que ele está sendo um grande homem de Deus, usado por Deus para nos indicar uma leitura que muda as nossas vidas, assim como mudou a minha quando eu li, e você vai amar essa leitura. Eu vou começar a ler para você entender do que eu estou falando. É o livro Salmo 91, pessoal, que é a verdadeira proteção de Deus para as nossas vidas. Eu escolhi o capítulo 8, que é um capítulo que vai servir muito para este momento. Não terei medo da peste. Não temerás, nem peste que ande na escuridão. Salmo 91, 6a. O medo tomou conta do meu coração e gotas de suor apareceram em minha testa quando eu fervorosamente passava meus dedos sobre algo que parecia um caroço em meu corpo. Como eu temia o autoexame mensal que o médico havia sugerido. As pontas de meus dedos estavam tão geladas como o gelo do pânico, que comecei a pensar no que eu poderia encontrar e no giro que minha vida possivelmente daria a partir de então. Naquele dia em particular foi um alarme falso, mas o receio do que poderia descobrir nos meses seguintes estava constantemente em minha mente, até que a promessa da Escritura se tornou viva em meu coração. Se estiver lutando com temores de doenças fatais, então terá de tomar posse desta passagem bíblica. A terceira categoria de mal que Deus nomeia é a peste. Este é o único mal que ele cita 2 vezes no Salmo 91. Como o Pai não desperdiça palavras, deve ter alguma razão específica para repetir sua promessa. Já percebeu que quando uma pessoa diz algo mais de uma vez, geralmente é porque quer enfatizar uma opinião? O Altíssimo conhecia a peste e o medo que se espalhariam violentamente nesses últimos dias. O mundo está fervilhando de epidemias fatais, atingindo milhares de pessoas. Por isso, o Senhor prende nossa atenção repetindo a promessa. É como se ele estivesse falando: eu disse no versículo 3 que você está livre da peste perniciosa, mas você me ouviu realmente? Só para ter certeza, estou dizendo novamente no versículo 6. Não temas a peste que anda na escuridão. Isso é tão contrário ao mundo que temos de renovar nosso modo de pensar. Só então poderemos compreender o fato de que não precisamos ter medo das doenças e epidemias do mundo de hoje. Quando comecei a estudar esse salmo, recordo-me de ter pensado: não sei se tenho fé para crer nessas promessas. Esse pensamento esticou tanto minha fé e mente que achei que iria estourar como um elástico esticado demais. De qualquer forma, Deus me lembrou de que a fé não é um sentimento, mas é simplesmente acreditar no que ela diz em sua palavra. Quanto mais creio na palavra de Deus, mais consigo confiar e depender dela completamente. Nossa herança não é limitada ao que nos é entregue geneticamente pelos nossos ancestrais. Ela poderá ser o que Jesus providenciou para nós se crermos na palavra e a colocarmos em ação. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. A peste, mencionada no Salmo 91, é explicada claramente em Deuteronômio 28. A passagem em Gálatas declara que fomos resgatados de toda a maldição, inclusive a peste. Ao crermos, nos apropriamos desta promessa. Nunca antes na história falou-se tanto em terrorismo e guerra biológica, mas para a surpresa de muitas pessoas, o Todo-Poderoso não está chocado com essas coisas, nem despreparado para elas. A guerra química é maior do que Deus? Bem antes que o homem descobrisse armas biológicas, o Senhor já havia preparado uma proteção para o seu povo, se ele crer em sua palavra. E estes sinais seguirão aos que crerem.
E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17 a 18. A palavra beberem, nessa passagem, vem do termo grego imbibe, que significa beber, absorver, inalar ou levar dentro da mente. Mal algum foi concebido pelo homem sem que Deus tivesse providenciado uma promessa de proteção para qualquer um de seus filhos que escolha crer e agir nela. O que dizer do medo que a humanidade sente sobre depósitos de água poluídos e alimentos contaminados por pesticidas? Creio que a palavra de Deus advoga usando sabedoria, mas todas as precauções no mundo não nos podem proteger de cada mal que esteja no alimento e na água. Portanto, a instrução do Senhor de abençoarmos nossas refeições antes de comer não é apenas um ritual para que pareçamos mais espirituais. Mais do que isso, é outra provisão para nossa segurança, tendo um papel importante no plano de proteção divino. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. O primeiro texto, 1 Timóteo 4, 1, 5, e o segundo, Êxodo 23, 25. É a bondade de Deus, o qual fez essas provisões antes que as pedíssemos. Isso não é para todos, mas para aqueles que creem e conhecem a verdade. Abençoar a comida com gratidão literalmente traz santificação ou purificação. Nos tempos bíblicos, quando se falava de peste, referia-se a doenças como lepra. O texto de Lucas 21:11 afirma que um dos sinais do final dos tempos é um surto de pestilências. Hoje há muitas enfermidades espalhadas como AIDS, câncer, malária, doenças do coração, tuberculose, por exemplo. No entanto, não importa que peste estejamos enfrentando, a promessa do Altíssimo jamais deixa de ser genuína. Sua palavra é verdadeira. Não importam as circunstâncias no momento, o inimigo pode criar situações para nos surpreender e nos derrubar, mas Deus é fiel. Nunca vi uma pessoa manter-se tão firme quanto Henry Wood, quando o médico diagnosticou que ele estava nos últimos estágios do lúpus. Alguns dos seus principais órgãos estavam parando de funcionar e os especialistas tinham desistido. Entretanto, René se recusou a desistir da aliança do pai com as promessas de saúde e ela está viva hoje. Contra todas as circunstâncias, pregando a palavra de Deus em prisões por toda a nação americana. Leia seu testemunho na página 192. Tremo em pensar que podemos ficar vulneráveis sem as promessas do Salmo 91 e sem a determinação de permanecermos firmes e não alimentarmos pensamentos de medo. Nós escolhemos sobre o que queremos que a nossa mente se atenha. Portanto, se desejamos viver nesta aliança de proteção, é necessário termos autoridade sobre ideias e emoções ruins. É incrível como a simples frase, não vou nem começar, consegue dissipar os pensamentos de temor imediatamente. Tenho certeza de que a promessa de proteção lembrou os judeus da completa imunidade de Israel contra as pestes e pragas do Egito na terra de Gósen. O destruidor não poderia entrar onde o sangue havia sido aplicado. Mesmo nesse salmo do Antigo Testamento, Deus havia declarado que não teríamos medo da peste que anda na escuridão, pois ela jamais se aproximaria de nós. Pessoal, esse é um dos capítulos desse livro tão maravilhoso, e logo que o livro termina, quando acaba,
a explicação do Salmo 91, versículo por versículo, começa, pessoal, uma parte que é incrível, esse foi um dos testemunhos que tem lá. Logo que o livro termina, nós temos uma porção de testemunhos de pessoas que foram livrados da morte e do mal, todos através, olha só, vou mostrar um pedacinho. Testemunhos, aqui eu vou pôr mais pertinho, testemunhos do Salmo 91. Histórias que devem ser contadas. Quando você lê, pessoal, aqui tem a foto das pessoas e o que aconteceu na vida delas, só tem coisas sobrenaturais. Essa é uma das partes assim que você vibra, você chora de ver quão grande é o poder de Deus na vida daqueles que creem, tá bom? Esse livro, então, para quem ainda não leu, Salmo 91, o escudo de proteção de Deus para nós. Que Deus abençoe a vida de vocês e até breve.